o que acontecia lá? Muito aquela cantada de pedreiro, né? E eu considero isso uma violência. Hoje, 82% desses apenados que passam pelo nosso processo, pelo nosso projeto, eles não retornam ao sistema prisional. As nações todas estão muito preocupadas com a questão da insegurança alimentar. Que a gente, na SEASA, nós temos um sistema de monitoramento também, eu digo que é um Big Brother lá dentro. Então, a gente tira foto das pessoas, a gente tem o reconhecimento facial, então, até uma medida de segurança, que como lá circula muito dinheiro, a gente precisa ter todos os meios necessários para garantir a segurança das pessoas que estão lá. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GovCast. Do jeitinho que a gente gosta, direto, leve e descomplicado. Vicky, conta pra gente quem é o convidado de hoje. E o nosso convidado de hoje, ele é responsável por uma das operações mais importantes aqui do Paraná. É ele quem garante, que cuida da operação para garantir que as frutas e as verduras vão chegar lá na nossa mesa. Fresquinhas, né? Fresquinhas, do jeitinho que a gente gosta. Então, seja muito bem-vindo, Éder Bublitz, diretor-presidente da Central de Abastecimento aqui do Paraná, que é conhecido como SEASA. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, para quem está nos assistindo, um prazer estar aqui, obrigado Vitória, obrigado Priscila pelo convite, e para mim é um prazer falar dessa operação, que é a SEASA, que as pessoas, a maioria inclusive não conhecem, sabem que é um negócio que funciona de madrugada, que funciona cedinho, que vende frutas e legumes e verduras, e é isso que as pessoas sabem. Então, aproveitar essa boa audiência que vocês têm para falar um pouco de SEASA, de abastecimento, de agricultura, de governo, de futuro, enfim. Um prazer estar aqui. Muito obrigado. E para começar, a gente vai entregar um presente do GovCast para você. Opa, muito obrigado, viu? Nossa, e é personalizado ainda. Muito obrigado. Olha o outro lado. Ô, louco, olha, coisa linda. Muito obrigado. Tá aqui minha digníssima esposa, Débora. Um beijo pra Débora. Beijão. Muito obrigado, viu, pelo presente, pelo carinho. Você guardar lá e quando a gente for visitar o SEASA, quem sabe você toma um café de quer ver essa xícara lá. Vai estar lá, com toda certeza. Eu nunca fui no SEASA? Também não. Você tem ideia de como que é lá? Não tenho ideia, nunca fui. Ideia, assim, eu não sei nem se pode, não sei como é que funciona. Se eu quiser ir lá comprar, eu posso ir, eu tenho uma compra mínima, máxima, não sei como é que funciona. A maioria das pessoas nunca foi na SEASA, e por isso eu ressalto a importância de estar aqui. A SEASA é uma cidade. A SEASA de Curitiba ela é maior que 80% dos municípios do Paraná. Por lá passam mais de 20 mil pessoas por dia, todos os dias, em um horário concentrado. Então, começa às 4h30 da manhã e vai até lá, perto do meio-dia, um movimento grande. Mas esse pessoal que passa por lá, o pessoal que vai buscar para revender... Ou pessoas comuns, assim... São trabalhadores... Vou fazer a feira de casa. Trabalhadores, feirantes, donos de supermercado, os nossos próprios, que eu digo seazeiros, né? Pessoas envolvidas na operação diretamente. A SEASA gera 6 mil empregos diretos. Então, é uma das maiores indústrias do município de Curitiba. Então é um negócio muito grande. Muito grande. Todo mundo pode ir lá, sem dúvida. E a gente não tem dimensão disso, não fazia ideia que tinha essa dimensão. É muito grande. Então, as pessoas têm essa dúvida, eu posso comprar? Pode sim comprar. A única coisa, você não compra lá 1 quilo, você compra uma caixa. Então, eu até provoco sempre famílias, por que eles vão nos atacarejos da vida, compram e dividem, e não vão na SEASA? Então, por que não ir lá na SEASA comprar uma caixa de laranja e dividir em quatro casas? É tranquilo, uma caixa de laranja tem 20 quilos, 5 quilos de laranja fica tranquilo para você consumir durante a semana ou a cada 15 dias, enfim. O pessoal que gosta de academia, que acaba consumindo bastante ovos, batata doce, enfim... Por que não vão lá, sabe? Ovos, assim, amiga, nós. Vamos manter a proteína em dia, galera. Claro, e assim... Quanto é que traduz a
bandeja de ovo lá. É uma de boa 30. pergunta. Hoje eu não sei. Vamos ver se compensa. Mas com certeza compensa. Sério? Com certeza compensa. Se for comprar ovo, tem que comprar o mínimo de quanto? Meia caixa de ovos, são 15 daquelas... a caixa de ovos vem com 30 dúzias. Então, meia caixa são 15 dúzias. Ah, não, tranquilo. Vale muito a pena. Não, e você fica com 2 semanas, 7 caixas de Garantia, ovo, dá É tranquilo. É muito tranquilo. E você paga um preço bom, escolhe o tamanho, que lá tem vários tamanhos, dá para Nossa, comprar então, o jumbo, É ótimo o até extra. pra dono de restaurante, por exemplo. Vão muitos, os Olha, donos de que restaurantes, muitos vão direto lá na Ceasa, da altíssima gastronomia ao restaurante do bairro. Todos vão na Ceasa. Então, mas eu gostaria muito que mais da população fosse na Ceasa. Se abastecesse lá, conhecesse os produtores rurais. A Ceasa tem um espaço que é o mercado produtor. Todo dia, mais de 300 produtores estão lá comercializando seus produtos. Lá você pode comprar, de fato, direto do produtor, ver a qualidade que tem, um produto, de altíssima qualidade, com preço interessante. É óbvio que também não é fácil se deslocar até lá. Por isso, os supermercados, os sacolões, as feiras estão aí para ajudar a gente a ter acesso a esse produto, mas a população que quiser conhecer, comprar aí a Ceasa, não precisa ir de madrugada. Todo mundo tem essa ideia que, para ir na Ceasa eu tenho que ir lá às 4h30. Não, você pode ir lá às 8 horas da manhã com tranquilidade. Você vai achar tudo com a mesma qualidade, com o mesmo preço. Então a Ceasa é de todos. Bom, eu tô no mercado quase todo dia. Agora eu vou ter que colocar na minha lista o Ceasa. Claro! E, inclusive, uma das coisas que eu mais me orgulho na Ceasa, que antes era um lugar um pouco hostil para mulheres. Então... É insalubre. Acabava... O pessoal que trabalha na Ceasa são gente de altíssima qualidade, trabalhadores, mas aquela ideia do andar em manada, quando tá em grupo, sempre um quer ser engraçadinho. O que acontecia lá? Muito aquela cantada de pedreiro, né? E eu considero isso uma violência. Sim. Não ninguém vai lá encostar em você, tocar em você, mas o assédio, ele é uma violência contra a mulher. E a gente combateu isso duramente. Inclusive, somos a primeira empresa do Brasil que tem o selo de boas práticas, o combate à violência contra a mulher. Esse assédio, junto com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a gente eliminou da Ceasa. Então, lá, antigamente, podia uma senhora, não só, uma jovem, bonita, uma senhora. Eles faziam gracinha, e não é porque... Era para fazer graça com os amigos, não é nem... Nada demais. Que não nada é com intenção, isso, né? E que é muito demais, Sim, né? que é uma muito demais. coisa ruim, que a gente entendia que era uma agressão. E passamos a combater com estratégia. Fizeram o certo, porque quando você leva na brincadeira e você normaliza, você dá mais força para isso. O respeito, Vira regra, né? O respeito à mulher, para nós, é lei. Não é um favor que a gente está fazendo, hipótese nenhuma. A mulher, todo cidadão merece respeito. Sim. E a mulher também. Então, a gente conseguiu converter um ambiente que era ultra masculino. Quando eu entrei de presidente, 4% dos trabalhadores da Ceasa eram mulheres. Hoje a gente já está passando de 25%. Nossa Senhora, desses que 6 mil aumento. empregos. Em quanto tempo isso? Em 6 anos. Que maravilha. Olha só. É combate, Dando espaço para a mulher. É entender o problema, porque inclusive hoje a gente estava falando, teve um dono de supermercado de São Paulo, estava visitando a Ceasa, e eu comentei isso com ele, que era a coisa que eu mais tenho orgulho na Ceasa, e a gente fez bastante coisa legal dentro da Ceasa, mas essa questão me orgulha muito, da mulher poder acessar a Ceasa. E ele estava falando que a mulher que trabalhava na Ceasa antigamente tinha má fama. Olha E só. hoje a gente conseguiu converter para um ambiente que a mulher está lá onde ela, de fato, ela quer estar. Porque ter esse discurso é muito bonito. Mas no papel ele é lindo. Mas e como a gente fazer de fato que a mulher esteja?
Nós... Sinta vontade no ambiente, Isso, né? então hoje nós lá temos de donas de box, lá, de empresárias, a carregadoras. Nós temos menina que puxa carrinho mesmo, faz força. E trabalha igual ao homem, por isso que a turma fala, quando quer tirar sarro, né? Ah, eu queria ver uma mulher descarregar um caminhão de cimento. Lá na Ceasa a gente tem, então já esse discurso está descartado. Já não cola mais. Então nós lá temos, a mulher faz o que ela quer. E com respeito. Então nós conseguimos colocar, democratizar de fato o espaço, né? E isso eu tenho muito orgulho e também coloco à disposição que as mulheres que tinham essa ideia da Ceasa, um lugar masculino, um lugar que é melhor evitar, acabou. Pode ir na Ceasa do Paraná, que lá vocês vão ser muito sem bem receio, sem medo. A gente medo. tem que ir lá fazer um vídeo pra A gente vai fazer uma gravação. Vamos. Vai ser um prazer. Combinar pra gente até mostrar esse outro lado. E outro lado é melhor que duas mulheres. Exatamente. Olha aí, então maravilha. Vocês vão ver que... E se ocorrer, a gente tem o apoio da Polícia Militar, que na hora faz o boletim de ocorrência, de importunação, e o indivíduo que fizer irá responder pelos seus atos, sem dúvida nenhuma. Show de bola. E, Éder, você veio da iniciativa privada, né? Então, você tem o setor público e o setor privado, eles são bem diferentes. Quando alguém decide sair do setor privado e ir para o público, é uma mudança drástica, né? O que fez você mudar e ter essa iniciativa, ter essa vontade de ir para o público e ter um trabalho que impacta tanto o social, né? Que o Ceasa está direto ali com o desenvolvimento social. Então, mais do que tudo, eu penso que o serviço público ele não pode ser diferente do serviço da iniciativa privada. E a gente viu, e eu já trabalhei com 3 governadores, o governador Ratinho Júnior, ele imprimiu uma nova velocidade ao Estado, ele imprimiu uma velocidade de iniciativa privada, e o Estado pode ser eficiente. Exatamente. O Estado tem gente capacitada. Pode e deve, né? Sim, então o Estado pode, ele deve ser ágil, ele deve ser eficiente, ele deve dar resposta, ele tem que pensar no nosso cliente, que é a população. Então é possível, a gente só tem que mudar esse paradigma, de fato, né? Um chavão, a tal da quebra de paradigma, mas nós temos que quebrar essa imagem que o Estado é um negócio ineficiente, que o Estado... Então, eu saí da iniciativa privada, porque eu viajava muito, eu trabalhava numa trade dos Estados Unidos, e lá eu viajava, acabava viajando muito, e quis ficar mais perto da minha casa. E no Estado eu imprimi a velocidade que eu tinha na iniciativa privada. E os funcionários públicos dão resposta. Então a gente precisa dar diretriz. Desde que tem essa diretriz acelerada também, eu trabalhei com um secretário... E que tem essa liberdade. Exatamente. Veja, o secretário Ortigara, o Norberto, agora ele está na Fazenda, mas foi da Agricultura quase 14 anos. Eu trabalhei com ele. 47 anos de serviço público. Ele se daria muito bem na iniciativa privada. Ele, inclusive, teria problema, porque ele, se fosse funcionário, ele teria que ser diretor, porque ele chega todo dia antes das 7 na secretaria e vai embora depois das 7 da noite. Então, assim, já é alguém com um a mais. E ele tem velocidade, ele não aceita ineficiência. E se deu muito bem com o governador Ratinho, tanto que está aí, um exemplo. E eu trabalhei com ele a vida inteira no serviço público. Então, o meu exemplo de serviço público é alguém que... É muito alto. A régua está lá em cima. É alguém que não aceita essa... não dá certo. Não, calma aí. Tem essa de não dar certo. Dá certo. A gente não vai conseguir dar a resposta. Calma aí, vai sim, vamos trabalhar, vamos organizar. E assim que eu aprendi. E foi assim que essa missão que o governador Ratinho me deu na Ceasa. E essa velocidade que a gente colocou. Hoje a gente faz avaliações e a gestão da Ceasa hoje é aprovada por mais de 90% dos usuários, aprova a gestão, colocando velocidade, dando resposta, dando atendimento ao cidadão, abrindo as portas, conversando com as pessoas, que é essa a nossa missão. Como servidor público, a gente deve servir ao público. Não pode ficar atrás de gabinete, atrás de mesa, isso afasta as pessoas
ao menos dos cargos mais altos, assim, sabe? Eu não digo essa, assim, ficar cumprimentando. Eu acho que não é isso o segredo. O segredo é ouvir o problema, de fato, né? Não é só, opa, tudo bem, vim aqui fazer um evento, estamos entregando isso. Não, é falar com o agricultor, falar com o nosso... Ouvir as demandas, Isso. realmente encaminhar os pedidos e ajudar. Ouvir lá na Ceasa os 6 mil trabalhadores que tem lá, às vezes um buraco são 200 mil metros quadrados de área urbanizada, um buraco de 15 centímetros, passam 400 daqueles carrinhos e dá um trabalho tremendo para eles. Sim. Então esse buraco é um estresse absurdo. Então a gente tem que estar lá entendendo, esse buraco é ruim para nós e ter agilidade de resolver o problema. Então essa mudança para mim, eu trouxe muito claro o que eu aprendi na iniciativa privada, eu trouxe para o serviço público. E o social, aí a gente traz, principalmente o que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai. Então, a gente tem essa visão óbvia de valores e de eficiência. Então, essa resposta, para mim, é muito tranquila. Eu não me acomodo e não aceito esses normais. Falar assim, o serviço público é assim. Não, não é assim. Se é assim, a gente tem que mudar. E as pessoas estão abertas, os nossos funcionários, eu gosto de dizer isso, o Estado, ele tem uma fama de, um monte de gente preguiçosa, um monte de gente... Isso é verdade. É pelo contrário. E não só o Estado, né? Município, em qualquer Eu acho que o que muda ali o ambiente, toda a energia do ambiente, é quem está à frente. Exatamente. Não fala o governador, mas quem está gerente direto, né, presidente direto, é você. Né? E como ele falou ali que você trabalhou com 3 governadores, o governador Ratinho Júnior hoje, que a gente acompanha muito o trabalho, está sempre nos eventos, né? Vários entrevistados aqui, ele dá muita liberdade. Eu acho que isso fez com que você conseguisse imprimir essa nova identidade lá. Ele dá liberdade, mas é impressionante, assim, e daí eu digo a visão da iniciativa privada. Ele dá liberdade, mas ele está atento. Com certeza. Buscando eficiência. É um negócio assim, um dia ele estava de férias, ele me ligou, eu não sou próximo ao governador, eu sou bem claro, sou um funcionário dele. Mas ele me ligou, eu sabia que ele estava de férias, ele me ligou, a gente tem que fazer isso. Só que ele estava de férias, eu fui atrás, por óbvio, né, do que ele mandou fazer. Eu falei, provavelmente ele não vai nem retornar mais. Uns 2 meses depois, ele voltou às atividades e mandou mensagem, viu? Oi, como é que tá aquilo lá e tal. Oi, e aquela outra história da infraestrutura lá que a gente ia trocar o asfalto. Quando pegou fogo a Ceasa, que todo mundo ficou sabendo, Sim. 5 horas da manhã, ele me ligou. Eu estava lá na Ceasa, ele me ligou, Éder, avisa os caras que eles podem ficar tranquilo, que nós vamos arrumar fontes de financiamento via Fomento, e de fato aconteceu. O governo vai bancar a reconstrução, então sabe? Assim, parece que ele tá distante, mas não ele tá muito ligado. Uhum. Então, é a visão que a iniciativa privada tem e que o Estado precisa ter, sem ser centralizador, mas atento a tudo. Sim. As pessoas que colocam assim, tudo tem que passar na minha mão, acabam engessando o processo. E porque ninguém dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. Aí você segura, centraliza. Mas agora eu quero saber, Éder, você lembra do dia, da época, do momento que você recebeu esse convite para estar à frente da presidência do Ceasa? E como é que foi esse sentimento naquele momento? Lembro, né? Foi extremamente emocionante, porque eu era diretor técnico. E haviam muitas pessoas interessadas, porque a Ceasa acaba sendo um ativo importante, né, no governo. Quando o secretário Ortigara falou, eu e o governador estavam discutindo e as posições, a gente entende que você é um bom nome e queria ver se aceita o desafio, é um negócio muito emocionante até, né? Porque no Estado, isso é outra coisa, né? A gente pensa que, como eu não sou de carreira, a gente pensa que o Estado é um negócio que você chega, você vai ficar ali, fazer teu trabalho, terminou o governo, você vai embora. Você não consegue ascender, né? Uhum. Eu comecei como chefe de núcleo da Secretaria da Agricultura em Cascavel. Com 2 anos, o secretário Ortigara me convidou para ser
diretor técnico da Ceasa. Daí eu falei, poxa, subi na carreira, que legal, tal. Agora cheguei no teto. Daí, com 4 anos, eu recebi o convite para ser diretor-presidente. Então, com trabalho, com dedicação, os resultados também aparecem. E receber esse convite, para mim, foi uma emoção muito grande. Eu lembro de tudo. Eu estava na Secretaria de Agricultura, uma terça tarde, o secretário me falou dessa possibilidade, me convidou, e na hora eu aceitei, por óbvio, né? Porque a Ceasa, eu digo, é igual cachaça. Cachaça tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Não tem quem fala, até eu gosto. Não, ou gosta ou não gosta. E quem gosta, gosta muito. E a Ceasa é assim. Ou você gosta ou você não gosta. Mas quem gosta muito. Absurdo. Com força. Gosta com força. A gente no interior fala assim. E eu gosto demais da Ceasa. Eu gosto desse negócio de acordar cedo, de trabalhar até tarde, com gente que... Eu acho muito bonito o que acontece na Ceasa. A Ceasa, as pessoas, que nem hoje, nós estamos em novembro, mesmo que Curitiba tá friozinho, mas é aquele friozinho 10 graus, vai, não é um frio de lascar. Mas esse ano, dia 29 de julho, tava 0 grau e chovendo. A galera tava lá, sabe? Os carregadores estavam lá, trabalhando, puxando mercadoria. Então esses trabalhadores, quem vai na Ceasa, para mim, eles são os grandes heróis do Brasil. Porque não é fácil você acordar de madrugada, com frio. Sair do conforto da tua cama. Aquela cama quentinha, porque a gente que mora no frio, pô, vai dizer que de madrugada não é uma das melhores horas para dormir, né? Com certeza. Nossa. Você tá lá no auge quentinho. do sono. Você tá lá no quentinho, você às vezes dá um trovão, você acorda e fala, nossa, 4 horas da manhã, vou poder dormir mais 3 horas aqui. Beleza. Eles estão acordando. E estão lá de manhã na garra. Já estão bem acordados, tomando cafezinho, porque... Então eles, além de ser grandes heróis, eu tenho orgulho de estar ombro a ombro com esse pessoal lá, levando o alimento. Que você falou, fazem porque gostam. Fazem igual porque essa aqui, gostam. a gente vai sair viajar, a gente sai 4 horas da manhã. E cantando e feliz, por quê? Faz o que ama, o que gosta, né? Então é prazeroso. Quando você... aquela história, né, que tem o ditado, quando você faz o que gosta, você não trabalho. trabalha mais. Não, você nem sente, você fala, meu Deus. Eu ontem, era feriado, dia da Consciência Negra, a Ceasa estava aberta, eu estava lá. Olha que show. Apesar da administração estar fechada, eu estava lá, porque eu gosto. Não precisava estar lá. Mas eu gosto, assim, é o meu dia a dia, eu tenho prazer de estar lá conversando, falo com o produtor, falo com o permissionário, houve um pedido, houve um agradecimento, o governo investiu muito na Ceasa, então hoje mesmo de manhã eu estava lá e o pessoal parou para me agradecer, eu só quero te agradecer como a Ceasa está bonita, melhorou, não sei, então... É muito especial trabalhar lá. Quem conhece a Ceasa se apaixona. E Éder, quando você assumiu a secretaria, né, recebeu esse convite tão especial, eu tenho certeza que a expectativa era muito grande. Como é que você decidiu, assim, o norte, né? O que eu vou fazer por primeiro? Qual que vai ser a minha primeira atitude aqui como gestor, como diretor-presidente do Ceasa? A primeira ação, de fato, que a gente fez... Até foi um negócio que me marcou e eu gosto de contar a história, né? O secretário Ortigara, quem conhece ele é muito brincalhão. Vocês já entrevistaram o secretário Ortigara? Não, olha, inclusive eu vou falar, depois você corta isso aí, Tati. Ele furou com a gente essa semana, tá? Ele é muito legal. Mas é que assim, a gente entende, ele teve um outro compromisso, enfim, mas a gente vai remarcar para o próximo ano, porque agora já... mas já tá tudo certo. Ele é um querido. Ele é uma figura sensacional. E ele é muito brincalhão, apesar de sério, assim, ele tem até uma cara de meio bravo, mas ele é uma figura, brinca pra caramba. E a gente viajou para o jantar de lançamento da Expo Engá, isso era março de 2019. 3 meses do governo. E ele, na ida, foi ele e o presidente da Emater, à época, o Natalino. E ele falou, na volta eu vou dar carona pro governador. Só que a gente foi com o avião Caravan, que é o avião que os secretários usam, um avião muito bom, diga-se de passagem, mas o governador, para mim, andava só no jatinho, era outro padrão, né? Eu falei, vai dar carona,
vai ter essa sorte, né? Aham. E a gente foi no jantar, era uma sexta-noite, sábado de manhã a gente ia retornar, começou a chegar as viaturas pretas, não sei o que, e desce o governador de camiseta, de calça jeans e tênis. Falei, ó, ele e o Ortega. Ele falou, não falei que ia dar carona pra eles? Eu quase caí de costa, né? Falei, Nossa Senhora! O governador anda de carro. E ele, uma pessoa ultra simples, eu falei, ó, governador, eu tenho um projeto que eu já apresentei 2 vezes, não tive êxito, e quero apresentar para o senhor e gostaria muito que o senhor me apoiasse, que é o Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos Comida Boa. Falei, ó, é assim, acontece no SEASA tem desperdício, nós podemos fazer um... E aí o governador falou, Éder, eu quero fazer. Eu pago, só que eu não quero assim. Eu quero que você transforme numa indústria, daí de novo a visão empresarial da iniciativa privada, né? Aflorando. Eu quero que você transforme numa indústria, eu quero que você faça isso, molho de tomate. Eu não quero que você entregue tomate, eu quero que você entregue extrato de tomate, não sei o que, foi indo. E eu pago. Eu pago a ideia e vamos fazer. Com 1 ano, a gente conseguiu colocar a pleno vapor esse banco de alimentos. E hoje, para mim, é o projeto social mais importante e com menor custo que tem no Brasil. Ano passado, a gente deixou de desperdiçar 7,5 milhões de quilos de alimentos. Esses alimentos todos iam para o lixo. E a gente passou a atender 160 mil pessoas por mês em vulnerabilidade social. Com 3 meses de governo, a gente conseguiu colocar esse projeto já em funcionamento. Então, esse foi o meu primeiro passo, de fato, como... Que passo, Que passo não, esse aí foi só o primeiro salto, né? Não é um passo. Esse projeto é premiado nacional e internacionalmente. A gente tentou, e aí eu digo para a população que nos assiste, a importância da política. Hoje a política, com toda razão, ela é marginalizada, porque a gente ouve, infelizmente, poucas notícias boas que vêm da política. Infelizmente... A mídia só dá palco porque é ruim. Tem bastante coisa boa que acontece. Acho que tem muito mais coisa boa do que ruim. Sim. Se a gente for colocar na balança, né? Mas ainda assim a gente vê casos de corrupção, a gente vê casos de coisas que as pessoas não deveriam fazer de fato. Eu vou te falar uma coisa, sabe, Éder? Existe corrupção até dentro da igreja. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é cultural do ser humano. Claro que na política ele acha mais facilidades, mais oportunidades, mas é dentro da igreja, é dentro de um casamento, um começa a esconder bem do outro, né? Então, assim, o Govcast nasceu para trazer as boas práticas na gestão pública. Porque se fosse pra gente falar de pauta ruim, a gente teria o dia inteiro. Mas veja, exatamente. Tem cabimento o que aconteceu no INSS? Não tem. Não, é um absurdo, né? Não tem justificativa. Mas é um negócio, assim, inaceitável. E a gente procura, e eu coloco essa experiência especificamente do Banco de Alimentos, como a importância da boa política e como a má política faz mal para a população. Veja, esse programa a gente implantou em 2019, começou full time em abril de 2020, exatamente na época que começou no auge da pandemia, aquela confusão. Confusão da pandemia e tal. Governo Bolsonaro. Eu levei a ideia à ministra da Agricultura na época, a Tereza Cristina. Ministra, nós estamos com um projeto assim, assado. O governo federal tem 2 SEASAs, as 2 maiores SEASAs do Brasil. A senhora pode colocar isso aí. É óbvio, cada um tem suas estratégias e as suas prioridades. E ocorreu nada nas SEASAs federais. Assim como nas estaduais, os outros presidentes SEASAs também sabem o que a gente faz, que são SEASAs estaduais. Veio o governo Lula. Falei, agora, como é um governo de esquerda, tem esse viés de ajudar, tal, agora vai dar certo. Vieram conhecer a SEASA 2 ministros, em 2 momentos diferentes. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Sabe o que foi feito até agora nas SEASAs federais? Nada. A SEASA de São Paulo, ela é 7 vezes maior que a SEASA do Paraná. Então a gente coloca 7,5 milhões de quilos vezes 7. Vezes 7.
160 mil pessoas por mês, vezes 7, façam a conta de quantas pessoas estão deixando de ser beneficiadas, ter uma vida melhor por falta de iniciativa política. Por falta de boa política, por falta de interesse. Exatamente. E isso não acontece no Paraná. O governador não tem problema nenhum. Ele falou, quando o ministro falou, o ministro quer vir ver, o que o senhor acha, governador? Ele falou, abre as portas, vamos... Eu falei, o senhor tem algum interesse, alguma coisa? Ele falou, o meu interesse é que copie. Olha só. Essa foi a frase dele. Eu devia ter tirado um print, porque eu escrevi, né? Eu não tirei. Ele falou, deixa que copie. O que a gente precisa no primeiro momento é que as pessoas vivam melhor. E o que foi feito? Nada. Nada. Então hoje, o que você ouve falar das CEASAs é sempre notícia ruim. Sendo que podia ter essa agenda positiva. Gente, imagina nessa conta que você fez ali, uma conta bem chula, assim, de cabeça, é praticamente a cidade de Curitiba sendo abastecida, sendo, né, nessa de São Paulo, por exemplo. Isso, sem dúvida. Ali daria mais de 1 milhão de pessoas. Sem dúvida. E algo que deveria ser prioridade, porque a fome dessas famílias em vulnerabilidade, gente, não tem como você deixar para depois. E outra coisa, é algo que vai tudo fora. É uma família ali de 4 pessoas, que às vezes tem um salário mínimo e um Bolsa Família, né? Vamos colocar ali 2.000 e poucos reais. Você tira algumas situações do mercado que elas deixam de gastar, elas podem colocar em outra demanda, né? Exatamente. Que tem dentro da família. Gente, como é que você vai colocar isso na cabeça, como você disse, se as pessoas não têm o interesse? E uma coisa que a gente comenta muito, né, que inclusive ela já conversou uma vez, gravou uma conversa com um motorista do aplicativo, da Uber, tudo. Porque a gente não... eu não vou votar porque eu não me interesso por política, todo mundo é ladrão, isso, aquilo, tudo mais. Mas uma coisa que a gente tem que pensar é que a nossa vida inteira ela é baseada em política. Sim. Tudo é baseado em política. Então, a estratégia na hora do voto, você pensar, você ter essa consciência de que o voto é a coisa mais importante do mundo. Com toda certeza. Você precisa ter uma estratégia na hora de pensar... Eu tô votando em alguém que realmente vai olhar pra mim. E ano que vem é um ano decisivo, né? Então, o pessoal é um ano tem muito importante. Porque, assim, a gente graças a Deus, tá subindo um pouquinho, a passos bem lentos, mas a régua pros políticos também tá subindo, entendeu? A população, ela tem acordado, tem visto cada vez mais. Isso é uma coisa muito boa, mas precisa ser muito mais rápido isso, pra gente ter essa revolução, assim, no nosso país, né? Sim. E as pessoas cobrarem, efetivamente. E outras pessoas verem por que no Paraná tem e aqui com essa dimensão não, por quê? Aí a população começar a cobrar. É isso que esse motorista... O projeto foi muito caro? Caríssimo. 2,5 milhões de reais por ano. Isso é, assim, para um orçamento do governo federal de 2,6 trilhões de reais. Imagina, 2 milhões. E assim, você colocou uma coisa, Vitória, ultra importante. Não é só a pessoa que está lá no estado de ultra vulnerabilidade. Às vezes esse produto, eu gosto de usar muito o exemplo do mamão formosa. Ele é uma fruta grande, que não é vendido porcionado no mercado. Um preço do mamão é 10, 15 reais no mercado, 20 reais. É a escolha da família carente ou pobre entre comprar uma fruta e eu chamo mistura, né? A proteína da semana. Ele tem que escolher. Então o governo poderia evitar essa escolha. Exatamente. Que ele possa fornecer. E vocês não têm ideia do que é esse produto que antes era desperdiçado. A gente pensa que é aquele negócio feio, não sei. É lindo. Tipo assim, que já tá quase no estado de podre, né? Não às vezes o defeito, eu gosto de usar esse exemplo, o defeito do tomate tá maduro. Eu tenho fotos, até ontem eu tirei umas fotos, antes de ontem, quarta eu estava em Londrina. Se vocês vissem o tomate que estava sendo jogado fora, assim, o mercado que vocês compram é difícil ter. É fruta de altíssima qualidade. É óbvio, a gente tem o machucadinho, a gente tem o tortinho, a cenourinha menorzinha tem também, óbvio. Mas assim, na panela fica tudo do mesmo tamanho, fica tudo... vai que vai. Sem medo de errar.
50% dos produtos que estão no banco de alimentos, de 7,5 milhões de quilos, são produtos que o defeito está maduro. Meu Deus. Olha, Então, é assim... era uma questão de tempo, que né, ali pro comercial vai pra não casa tem. da família. É porque ele não tem tempo de prateleira. Isso, é. Então, esse produto, como está muito maduro, o supermercado não quer, porque leva para o mercado, se acaso não vender, amanhã ele já começa a ficar mais mole, que nem um tomate. Ele amolece, fica o terrível na gôndola. Mas para casa, ele está perfeito. E é isso que a gente distribui. É isso que a gente ajuda. Então, se o pessoal olhar, o SBT até fez uma série de reportagens, e uma da CEAGESP de São Paulo, e uma das reportagens era: pessoas pegam produtos do lixo da CEAGESP e vendem para restaurantes. A população, o primeiro tempo, acha que isso meu Deus, é o caos, estão levando lixo para o restaurante que eu como. Mas olha o produto que está na bandeja do restaurante. É perfeito. E, de fato, estava no lixo. Mas é um tomate, coisa mais linda, é uma berinjela muito bonita, é uma cenoura que qualquer família aproveitaria. Sim. Só que como não tem valor comercial, eles acabam sendo jogados no lixo. Vai fazer o quê? Né? E a gente para e pensa nessa conversa, a gente vai raciocinando melhor, a gente pensa numa cadeia de situações, né? Então, a partir do momento que a gestão, o governo, fornece esse alimento, ele está dando nutrição para essa família, para essas crianças que estão em fase de crescimento. Ou seja, a probabilidade dela usar a questão de saúde vai diminuir, porque ela está sendo alimentada de forma adequada. Com qualidade. Com qualidade. Então, não é simplesmente, eu vou pegar o alimento e colocar na mesa. Você atende outras demandas também. A criança na escola, né, ela vai para a escola com mais atenção disposta. mais disposta, mais alimentada, tem um melhor aproveitamento escolar. Então, se a gente for parar para falar, são N benefícios em N áreas. Sem dúvida. A questão da segurança alimentar, tanto que o Paraná é referência em segurança alimentar em termos nacionais, né? Mas a questão da segurança alimentar, que é alimento em quantidade e qualidade necessária para cada pessoa, você dá passos largos em relação ao aumento dessa qualidade. Mas o ganho é muito grande. E a gente tem ainda um outro ganho, que para o Éder especialmente é muito importante, porque foi outro desafio que eu acabei encarando na SEASA. Esse trabalho é conduzido por apenados, homens e mulheres que usam tornozeleira eletrônica ou estão internos em penitenciárias. Eles vão à SEASA, recebem salário, levam produtos para sua família, e o melhor de tudo, hoje 82% desses apenados que passam pelo nosso processo, pelo nosso projeto, eles não retornam ao sistema prisional. Ele virou um programa que mudou vidas. Realmente um programa de reinserção, né? Muito grande de ressocialização. A média nacional é de 45% dos presos que estão trabalhando não retornar. No banco de alimentos, 82% estão no mercado. 67% deles com carteira de trabalho assinada, trabalho formal. Ainda temos no trabalho informal, mas o mais importante, eles não retornam ao crime. Então, um trabalho de reinserção é um trabalho muito bonito, do qual eu tenho muito orgulho, de ver aquelas pessoas que antes a sociedade apontava o dedo, e a gente vive nesse paradoxo político que a gente está hoje, essa como é que é? Polarização extrema, não sei o quê, extrema direita contra extrema esquerda, que ninguém resolve nada, fica só no discurso. E isso também a gente tem que colocar as boas fichas no governador, que ele sempre fala: a gente não está aqui para discutir ideologia, a gente está aqui para discutir metodologia de trabalho. E o Banco de Alimentos é um outro exemplo disso. Eu falei para ele, governador, a ideia é essa, trabalhar com preso. Ele falou: você tem certeza disso? Falei: não tenho dúvida. Eu quero que preso no Paraná trabalhe. Apoiou a ideia e hoje a gente tem resultado.
Hoje, esse pessoal, que muitos falam bandido bom é bandido morto e outros ficam passando a mão. É uma oportunidade que às vezes lá atrás ele não teve. A gente é a única coisa que coloca, pessoal, aqui o negócio é trabalho, vocês não são capacitados, vocês não são coitadinhos e não são... ninguém vai apontar o dedo, apenas trabalhem e façam a parte de vocês. O SESC, o SENAC, o SENAR começaram a dar cursos de capacitação, curso de padeiro, de doceiro, até de garçom. E eles têm ganhado, inclusive, dinheiro trabalhando de garçom. Eles já me contaram que tem diária de garçom de até R$300 por noite. Olha que maravilha. E eles estão capacitados para isso, continuam trabalhando, eles saem do projeto e vão para o mercado formal de trabalho. Então, são o segundo ganho desse projeto. E o terceiro, e não menos importante, eu gosto de dizer o Brasil é um país pobre com mania de rico, né? Uhum. Nossas normas, assim, são normas altíssimas de qualidade. E países como a Dinamarca, que IDH é o terceiro ou quarto maior do mundo, tem mercados com produtos vencidos. Mas nós, aqui no Brasil, a gente é cheio de normas, e enfim. Uhum. E uma das normas por exemplo, lá na Ceasa, se um abacaxi, a ponta dele foi furada, ele não pode mais ser destinado, em hipótese alguma, à alimentação humana. Que na nossa casa a gente ia cortar lá com uma margem e ia aproveitar a fruta como qualquer um faz, qualquer pessoa normal faz. Mas são normas e a gente segue. Essas frutas que não podem ser destinadas ao consumo humano, a gente destina a criatórios de animais silvestres e ao zoológico de Curitiba. Olha, então a gente tem um aproveitamento quase total do alimento. Nada na Ceasa se perde mais. Vai para alguma coisa que precisa. Que maravilha. E agora a gente quer saber, na prática, né? Porque muitas pessoas não sabem, tem aquela dúvida. O que é o Ceasa? Ele é público, ele é privado? É uma mistura dos dois? Conta pra gente. A Ceasa é uma empresa de economia mista, como é a Sanepar, só que sem ações na bolsa. O governo tem 99% das ações, as outras ações são das prefeituras em que a Ceasa está. Curitiba, Londrina, Cascavel, Foz e Maringá. Então, esses são os outros acionistas. Quem indica a presidência é o governo do estado. Os empregados são seletistas, eles não são funcionários públicos, são empregados públicos. Ela nasceu nos governos, as Ceasas nasceram nos governos militares como uma estratégia já de segurança alimentar, para que os grandes centros urbanos tivessem acesso a alimento em quantidade e qualidade suficiente, e também é uma ferramenta dos produtores rurais venderem sem atravessadores a sua produção. O que acontecia antes da Ceasa? Como não havia nem informação e nem o local de eles venderem, o atravessador chegava lá, a alface está R$5, e na verdade está 15, e ele pagava 5 para o produtor. Com a Ceasa, o produtor vai e vende a 15 direto, aumenta a sua renda, vende direto para o varejista. Então, também uma forma importante de desenvolvimento agrícola, talvez a maior ferramenta de comercialização agrícola que a gente tem público no estado do Paraná. E aonde tem Ceasa, geralmente tem cinturões verdes, que nem aqui a gente tem em Colombo, São José, Londrina, enfim. Você tem regiões próximas onde você tem desenvolvimento agrícola importante. E as coisas que vendem na Ceasa, elas têm alta densidade de renda, isso é importante dizer. Um alqueire de repolho, por exemplo, ele rende, em média, de 15 a 20 vezes mais que um alqueire de soja, ou 1 hectare de soja. Então, dá bastante renda em pouca área. Por isso a importância de ter instrumentos como a Ceasa. E Éder, você falou ali no começo da entrevista que é uma cidade funcionando, né? Então tá ali o tempo inteiro, gente passando e tudo mais. O que aconteceria se a Ceasa parasse por um dia? O que poderia acontecer na mesa dos paranaenses? Por um dia, eu não sei, mas por 3, o caos.
por 3 o caos. E eu gosto de usar um exemplo que aconteceu aqui em Curitiba. A gente não tem noção do que é o desabastecimento. Sim. O desabastecimento no ser humano leva ele ao ser primitivo. Ele luta pelo alimento. Na verdade, a gente tem um pouquinho de noção, porque teve uma época que foi feita uma greve dos caminhoneiros. A gente conseguiu ter um pouquinho de ideia naquela coisa de todo mundo querendo ir, lotando, Todo mundo Isso. no mercado, Isso. comprando enchendo o carrinho. Isso. Até as emissoras de televisão nessa época falavam, Éder, como é que tá o preço da batata? Se eu falar que tá 1 centavo o saco, ou R$1 milhão o saco, o que adianta? Não tem. Então, essa questão, eu gosto de usar um exemplo do não alimento que aconteceu na pandemia. A pandemia veio do Oriente para o Ocidente, né? Começou na China, veio para a Europa, veio vindo, né? E na Itália acontecia muitos casos de problemas intestinais. A população tinha muito caso de diarreia. Faltou papel higiênico na Itália. Sim. E essa notícia chegou no Brasil. O que aconteceu? Por instinto até, a população foi ao mercado comprar papel higiênico. E as pessoas brigaram na fila do supermercado por causa de papel higiênico. Agora imagina, no caso de alguém que precisa de alimento, levar para sua família, o que ele faria. Se por papel higiênico teve briga, imagina por alimento. Então, 3 dias sem Ceasa, eu não tenho dúvidas que seria o caos. Não teria alimento nos restaurantes. Até, assim, algum conseguiria burlar alguma coisa. Vou ali no produtor rapidinho, não sei o quê. Mas, com certeza, excesso de preço, absurdo preço, e falta e caos. Então, a Ceasa, por isso, os militares lá atrás, com estratégia, eles construíram as Ceasas para evitar o caos. Hoje, as nações todas estão muito preocupadas com a questão da insegurança alimentar. Então, você vê China, quando pensa o que eles mais se preocupam, segurança alimentar, como a população vai se alimentar. É a primeira coisa, é a base de tudo, é a segurança alimentar. Então, a gente acredita, inclusive, que os próximos problemas grandes geopolíticos que teremos vão estar envolvidos com segurança alimentar. A gente sempre ouviu falar com falta de água, mas a água já se resolveu o problema, falta de petróleo já se resolveu o problema. Agora, alimento não se resolveu. E não vão resolver. O alimento vão precisar do produtor rural, da organização, de alguma forma, dessa venda. E a Ceasa... quem muito eles criticam. Eu sempre digo, também no nosso meio é um chavão, mas do produtor rural você precisa dele pelo menos 3 vezes por dia. Ou deveria, né? Você precisa se alimentar 3 vezes por dia. Do médico você não precisa, do advogado você não precisa. Exatamente. Não que eu esteja falando que são profissões menos ou mais importantes. Sim. Mas não é aquela coisa corriqueira essencial do dia a dia. Do produtor rural você precisa dele todo dia. Independente todo dia. de ser vegetariano, vegano, carnívoro, qualquer coisa você precisa do produtor rural. Mas agora vamos saber como é que funciona na prática o Ceasa. Para comprar, para vender, tem que fazer algum credenciamento? Sou produtora rural, quero vender lá no Ceasa. Como é que funciona? Ou a Victória aqui quer ir lá comprar? Você vai o produtor rural, procura um escritório local do Instituto de Desenvolvimento Rural, IDR, faz um cadastramento lá, o técnico envia a Ceasa e a Ceasa abre uma oportunidade para que ele possa comercializar com toda tranquilidade. Eu quero ter uma loja dentro da Ceasa, eu não sou produtor, mas sou do comércio e tal. É um processo de licitação de áreas, elas acontecem periodicamente. Essa pessoa compra, passa a ser um permissionário, você tem uma permissão de uso de um box na Ceasa. Então, é muito tranquilo. Quem quer comprar, antes das 8 você precisa fazer um cadastramento na Ceasa para ter organização. Após as 8 o acesso é liberado, qualquer um da população pode ir lá comprar a forma que quiser e a quantidade em caixas, né?
que quiser. Mas eu tenho que, antes das 8, fazer esse cadastro. Fazer ou não, esse eu posso chegar cadastro. 10 horas da manhã lá e fazer o cadastro. Antes das 8 você precisa fazer esse cadastro, porque a Ceasa ela tem uma movimentação muito grande de caminhões. Então, se eu colocar a população em geral entrando de automóveis lá, a gente vai ter um caos dentro da estrutura. Sim. A gente não vai ter onde estacionar, vai começar a ter batida de carro. Então, a gente evita que carros pequenos entrem na Ceasa antes das 8, mas tem um estacionamento amplo na frente, que ela pode encostar o carro dela lá e entrar a pé normalmente. Ela só não entra de carro. Ah, entendi. E esse cadastro, toda vez que eu precisar ir lá, eu preciso me cadastrar ou eu cadastrei uma vez? Você aí depois só eu sei que é depois das 8. Uma vez você se cadastrou, a carteirinha que a gente chama de comprador dura 6 meses, você venceu, você vai lá, renova, pronto, acabou. Processo muito rápido, muito ágil e tranquilo. Porque a gente na Ceasa, nós temos um sistema de monitoramento também. Eu digo que é um Big Brother lá dentro, né? Então, a gente tira foto das pessoas, a gente tem o reconhecimento facial, então, até uma medida de segurança, que, como lá circula muito dinheiro, a gente precisa ter todos os meios necessários para garantir a segurança das pessoas que estão lá. E também, a gente é reconhecido como a Ceasa mais segura do Brasil. Nós temos, de novo, um apoio que eu preciso agradecer ao Coronel Hudson. Ainda quando ele era comandante do 1º Comando Regional da Polícia aqui, ele nos apoiou fortemente e transformamos a Ceasa. A Ceasa, inclusive, problemas. Quando eu falo é uma cidade, a gente tinha problemas de cidade, a gente tinha problemas lá de prostituição infantil. Meu Deus. Sim, nossa. não era legal. Tráfico de drogas. A gente enfrentou algumas barras lá e conseguiu, com o apoio do governo do estado e das forças de segurança, transformar, de fato, esse ambiente num ambiente sadio. As pessoas que vão lá, eu gosto de dizer, e a gente estava falando de serviço público, é da mesma forma. São 20 mil pessoas. 19.800 são honestas, dignas. Você pode dar a senha do banco, a chave da tua casa, que você não vai ter problema nenhum. Mas nós temos esses 200, que é a imensa minoria, que dão um trabalho e fazem a imagem do lugar em cima desses 200. E a gente tem que punir esses 200. Os 19.800 tem que ter tranquilidade. Exatamente. E foi dessa forma que a gente agiu. Punindo quem deve ser punido e beneficiando quem deve ser beneficiado. E hoje a gente tem um ambiente muito tranquilo, completamente livre de qualquer crime que possa ocorrer. Lá ocorrem, por exemplo, notas falsas. A gente consegue identificar com tranquilidade. Olha que show. Tudo de crime, em função desse bom monitoramento que a gente tem, a gente consegue identificar as pessoas e punir. E Éder, você agora recentemente ganhou um prêmio lá em Bruxelas, né? Isso. Então, você foi reconhecido como Manager of the Year, Isso. né? Então, gerente do ano ali pela WUWM, que é uma organização mundial dos supermercados atacadistas. Isso. E o que a gente achou mais interessante até de trazer para a entrevista esse prêmio é que ele não premia uma obra, ele premia a gestão, né? Isso. Você acredita que esse prêmio você conseguiu receber por um projeto específico ou por todos esses projetos que você tem falado, que vocês realizaram? Esse prêmio aí de melhor gestor de Ceasa do mundo é o conjunto da obra, né? Não é por causa do banco de alimentos, é por causa de tudo que foi feito, tudo que eu falei aqui, questão de mulheres, inclusão de gênero. A gente abriu a Ceasa para a sociedade, a gente realiza coisas lá, a gente faz de tudo para que tenham atividades na Ceasa, para que as pessoas passem a conhecer a Ceasa. A gente criou lá uma parceria com o pessoal que faz drift. Eles vão lá derrapar carro na Ceasa. Para que isso com a Ceasa? É para trazer gente. Gente nova, que não conhece, ver como que é. E isso também é muito importante. Toda essa questão de segurança,
a questão própria social do banco de alimentos. Isso, a soma desses fatores, levou ao reconhecimento de mais de 800 CEASAs do mundo. Elas votaram que a CEASA do Paraná fez a melhor gestão. Mas esse prêmio é do Éder? Eu recebi o prêmio. Só que é um trabalho muito em conjunto, num time muito grande. Eu não estou falando isso para fazer proselitismo. É porque nós fizemos uma CEASA melhor juntos, um monte de gente. O governador tem parte nesse plano. Porque se o governador não nos ajudasse com a infraestrutura, não abraçasse, não nos desse o dinheiro do banco de alimentos, eu não faria nada. Com boas intenções só, você não anda. Uhum. Então, nós temos um time bom na CEASA. A nossa CEASA é reconhecida como uma CEASA mais limpa do Brasil. Esse comprador de São Paulo, que eu falei que estava lá, ele falou, Éder, isso aqui não parece uma CEASA. Porque ele vai em várias. Sim. Quem vai em outras CEASA se choca com a nossa. Se você for lá 10 horas da manhã, você vai falar, nossa, isso aqui tá limpo, porque ainda tem sujeira, óbvio, o nosso produto. Só que se você for lá... infinitamente menor do que outras regiões. Se você for lá às 5 horas da tarde, a CEASA tá limpíssima, fruto de um trabalho em equipe. Inclusive, eu chamei todo o nosso time da CEASA, a equipe de segurança, a equipe de limpeza, a equipe administrativa, a equipe do banco de alimentos. Eu falei, eu recebi, tá aqui o... Manager of the Year foi o Éder. Mas sem vocês eu não seria nada. Porque sem a tiazinha lá que tá limpando o banheiro, bem feito como ela faz, com qualidade, que trata bem as pessoas, eu não seria. Sem o segurança que trabalha, sem o advogado, sem o médico, que na CEASA tem um posto médico. Todo mundo junto criou esse ambiente para que fosse reconhecido internacionalmente como a melhor CEASA do mundo. Então, hoje a CEASA fez a força. Hoje a CEASA do Paraná, a gente pode dizer sem medo de errar, é a melhor CEASA do mundo. Porque a gente faz mais do que o mesmo. Sabe, as pessoas... a gente olha lá nos Estados Unidos, eles são ultra eficientes, ultra modernos e tal. Só que há muito tempo eles fazem isso. Eles não fazem... nada mais, sabe? Eles não têm um olhar social, eles não têm um olhar de inclusão, eles não têm um olhar, assim, que abrace as pessoas. Uma coisa humana, né? Não. Bem industrializado. É mais do mesmo. Mais do mesmo. E a gente não aceitou isso. E um grupo grande de pessoas, um time grande, mudou a realidade da CEASA. E eu tive o privilégio de ser o presidente desse grupo. E acabou sendo o nome do Éder. Mas esse troféu, eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho que dividir com o meu time. O meu time, ele é sensacional. São pessoas, homens e mulheres, que ultra determinadas em fazer mais do que eles têm que fazer, não entregar só aquele cafezinho com leite, sabe? É um negócio, é impressionante o amor que as pessoas que trabalham na CEASA têm por aquilo. E a gente conseguiu construir essa visão de que a gente pode mais, que a gente pode avançar. O governador nos apoiou muito, eu não canso de dizer, ele, o vice-governador Darcy Piana. O seu Darcy, ele é presença constante na CEASA, mesmo sem ficar lá tirando fotos, ele adora a CEASA. Então, para nós ter... Falta gente lá. Pois vocês vão se assustar com todo o tamanho. Eu até desafio, no dia que vocês quiserem ir lá, ir de madrugada. E cedinho. Não, a gente tem que ir cedinho. 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Que daí você... Combinado? Combinadíssimo. Combinadíssimo. Tá. Vocês vão ver um formigueiro humano, e é assim, isso, e é isso que a gente tem que mostrar, entendeu? De como... A realidade nua e crua. É muita gente. Coisa, e também o empenho de todo mundo, né? Dos supermercadistas, do pessoal do restaurante. E tem cafezinho lá? Porque 4h30 da manhã, se não tiver um cafezinho, ó... Nossa, mãe, tem café, tem cuscuz, lá tem muita gente do Nordeste. Ai, nossa, já quero ir amanhã. Amanhã não dá.
Nossa senhora, que delícia. Tem de tudo, assim, mas o que é famoso mesmo na Ceasa é o nosso pastel. Não sei, vocês eu adoro são pastel. fitness, né? Eu amo pastel, só que eu não posso com glúten, né? Será que tem algum sem glúten? Não tem. Não tem. Não, lá Eu tem. fico com cuscuz. Eu como, então, pastel. Lá tem, eu gosto a também. pessoa é com glúten, com lactose, com Ai, gordura. Deus, meu Lact Day vai ter que estar na bolsa. Nossa, é bom demais. Mas, assim, é sensacional. A gente respeita muito essa questão dos costumes, sabe? Essas diferenças. É um mundo à parte ali, né? Tudo. Eu sempre falo, é um local ultra democrático. A gente tem todas as religiões lá, o banco de alimentos mesmo, atende tudo, Esses dias eu estava numa entrevista, até numa rádio, num programa de Umbanda. A gente atende Hare Krishna, a gente atende evangélico, católico, espírita. Nós atendemos quem faz o bem no banco de alimentos. Então, Show. Independente de qualquer tipo de... Eu tenho meus princípios religiosos, eu sou evangélico. Mas, mais do que tudo, o Brasil precisa de respeito. Isso. Não cabe ao Éder impor nada à Victória ou à Priscila. Cada um, a gente tem que só se respeitar. Vive como quer viver. Se você é feliz assim, continue, porque gente feliz não atrapalha. Então tem que ser feliz. Gente. O que falta muito a todos, e a gente viu o episódio recente aí do nosso deputado estadual, falta respeito. Sabe, as pessoas precisam se respeitar. Mesmo quando você é agredido, não cabe você responder na mesma moeda. Então, a Ceasa é esse exemplo. Nós lá trabalhamos com respeito. Sabe aquele ditado, calado a gente vence? Claro. É assim no trânsito, na vida, no dia a dia. Mas, enfim, agora eu quero falar de um outro reconhecimento, porque não foi só esse aí de Bruxelas? Você falou? De Bruxelas. De Bruxelas. Teve mais um reconhecimento, né? Que você recebeu uma honraria da Polícia Militar do Paraná. Sim. Pelo teu trabalho, então olha, mais um canal, mais um meio de estar aí, o teu trabalho não, né? Também junto com toda a tua equipe, eu já falo que é uma família. Com certeza. A família Ceasa. É a família Ceasa, e a Polícia Militar do Paraná faz parte dessa família. A Polícia Militar fez a diferença na vida dessas 20 mil pessoas que estão lá todo dia. Eles têm um trabalho sensacional, um trabalho de respeito. Mudaram, junto com a gente, eles mudaram a realidade desse local. O Coronel Jefferson, ele é grande amigo, grande parceiro, e me concedeu essa honraria, que é a medalha Coronel Sarmento, a qual eu tenho, está lá na minha sala, com o maior orgulho do mundo. E, na verdade, ele me concedeu, mas o grato sou eu. Pelo que eles fizeram, a Ceasa não tem nenhuma medalha. Mas, certamente, hoje, se eu fosse escolher quem dá a medalha da Ceasa, certamente o primeiro seria o governador Ratinho Júnior, sem dúvida nenhuma, ele, sua esposa, Luciana, o vice-governador Darcy, o secretário Ortigara e o coronel Hudson e todas as forças de segurança. Esses 4, eles com certeza, eles mudaram a vida da Ceasa, a rotina da Ceasa, eles nos apoiam. Essa questão das mulheres deu certo por quê? Deu certo porque a Polícia Militar estava do nosso lado. Como você falou, boas intenções, se tivesse só boas intenções, você não conseguiria enfrentar. A minha mãe tem um ditado, boas intenções, o inferno está cheio. Eu ia falar isso, não quis falar, mas agora ele falou. Isso aí. Então, assim, nós tivemos as boas intenções e as ações. Então, com as mulheres, como é que era? Passava a mulher lá, não sei o que, lá em casa, sabe? Aquela história, aquela de pedreiro mesmo, né? O nosso segurança estava atento. E depois passava a mulher para não constranger nada. A senhora se sentiu incomodada? Geralmente as mulheres não gostam de falar, né? Sim, né? Incomodou, desgraçado. Aqui é assim mesmo, não, fica tranquilo, não sei o quê. Tá, ok. Mas incomodou? Não é legal, né? Mas aqui é assim mesmo e tal, ok, beleza. A gente pegava quem tinha falado, junto com a Polícia Militar. A Ceasa registrava uma ocorrência, por importunação sexual contra a mulher.
e aí já marcava audiência, a polícia já fazia um termo circunstanciado, já marcava audiência. E isso já vai gerando um burburinho para todo mundo, o pessoal já começa a despertar, ficar Sabe mais... quantos? Já dá pra ver que não é essa brincadeira, farra, né? não é... Sabe quantos a gente fez? 6. Só. Olha. Só. Foi o suficiente. A Rádio Peão é a maior que tem. A Rádio Corredor. E aí começou um a falar pro outro, ó, se fizer isso dá problema. Acabou. Que maravilha. Então... E conta pra gente, como que o SEASA, junto com o governo do estado, né, pretende alcançar cada vez mais famílias em situação de vulnerabilidade? Vocês têm já mais algo que... Enfim, novas ideias, mais iniciativas? A gente vem buscando agora ser mais eficiente no nosso processo. A gente quer cada vez mais... porque não é perfeito o nosso processo, é longe da perfeição. Então, cada vez mais aprimorar. A gente vem avançando ano após ano. O ano de 2023, a gente recuperou 5.300.000 quilos. No ano de 2024, 7,5 milhões de quilos. A gente gostaria que esse número diminuísse, porque a gente não quer que tenha desperdício, né? Mas a gente quer que o processo seja eficiente. Eu sempre digo, o nosso objetivo não é ter quilos no nosso fechamento, é olhar a caçamba e não ter comida lá onde que vai para compostagem. Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo muito claro é que a gente não tem hipótese alguma desperdício. E a gente pode ser mais eficiente. A gente sendo eficiente, a gente vai atender mais pessoas. A gente quer buscar essa eficiência plena. Hoje, as equipes já estão muito afinadas, né? As equipes de trabalho. Então, o próprio DPEM nos apoia muito nessas ideias, nessas iniciativas, e a gente consegue melhorar índices e ser bastante eficiente. Esse é o nosso objetivo, que mais pessoas possam ser atendidas e a gente tenha eficiência plena no nosso processo. Éder, infelizmente nós já estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista, que a gente tem muito assunto para falar, tá uma delícia a conversa. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse qual que é o seu sonho, sua expectativa ainda para o SEASA, para os próximos anos. Que ela continue com a boa gestão, que os próximos governos, agora o governador Ratinho Júnior foi reeleito, então ele não pode ser o próximo governador, que as próximas gestões... enxerguem a SEASA como o governador Ratinho enxergou. Esse é o meu maior sonho. Respeite a SEASA. Que a população entenda a importância da SEASA, que valorizem as pessoas que estão na SEASA. Se eu pudesse colocar assim, em um sonho só, então, que a população respeite e conheça a SEASA, que valorizem aqueles heróis, que valorizem nossos produtores que estão lá todo dia, que valorizem os nossos permissionários que estão lá todo dia, que valorizem aqueles movimentadores que estão lá todo dia. Porque são essas pessoas que colocam o alimento na nossa mesa todo dia. Então, esses heróis da SEASA que ninguém conhece, eu gostaria que fossem entronados como reis, porque eles merecem. Eles merecem, vocês não têm ideia o tanto que esse povo trabalha. Então, além de ter respeito do governo, que a população respeitasse muito esse povo, porque sem eles a gente ia ter uma dificuldade muito grande de se manter em civilização, em sociedade. Então, são heróis que desconhecidos, que ninguém... Porque a gente ouve falar... Invisíveis, né? E muito, muito bonita de uma hombridade tamanha, essa tua admiração quando você fala desse pessoal. Né? A gente sente na fala o quanto você admira eles e enaltece. Isso é muito bom. E muito importante, né? Até porque reconhecer, né? Você como presidente reconhecer tudo isso. E dar essa visibilidade para quem está lá. Exatamente. Por trás das câmeras. Na pandemia, a SEASA não parou nenhum dia. Olha lá. Nenhum dia. E aí a gente vê lá aquele pessoal, e na pandemia, a gente enfrentou inverno na pandemia. Sim. Então, e além de tudo, medo também, né? Medo. A gente e o pessoal tava lá. Continuou chovendo e continuou estando frio na pandemia. E o pessoal tava lá trabalhando. Sabe? Então, esse pessoal, a única coisa que eu tenho por eles é a admiração máxima. E eu gostaria que a sociedade também
tivesse essa mesma admiração, tanto dos nossos produtores, dos nossos permissionários e dos nossos movimentadores, trabalhadores lá do dia a dia. Esse povo merece, e eu queria convidar de novo vocês a irem na SEASA e conhecer esses heróis. Combinadíssimo. E a gente vai lá, ó, 4 da manhã vai ser um prazer. Desde o início. Vai ser um prazer. Vamos organizar as datas, então, e a gente divulga pro pessoal. Vai ser legal, o pessoal vai gostar de ver. E eu quero agradecer o espaço, esse espaço aqui que eu já vi, foi grandes nomes da nossa política, do nosso governo, já tiveram sentados nessa cadeira, e eu estar aqui, para mim, é uma honra, e eu agradeço muito a oportunidade e o espaço que vocês duas me deram de estar aqui no podcast de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Éder, conhecer um pouco mais do teu trabalho, né, pra gente admirar cada vez mais, assim, a gente deseja todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigado. Nessa reta final, né, e quais são os próximos planos do Éder? Esquecemos de perguntar. Eu tenho, até por pedido dos nossos permissionários, produtores e trabalhadores da SEASA, um desafio de ingressar na política de alguma forma. Eu acho que você tem assim, muita sinergia com esse cenário político. E estou conjecturando cenários para uma possível pré-candidatura a deputado federal. A gente entende, conversando até com o Eduardo Pimentel, com o próprio governador, o Alexandre Cury, que é um grande amigo, eles falaram, chegou a hora da nova geração. E a gente vê a população com bastante desânimo em votar nas mesmas pessoas. Sim. E a gente tem que parar de ficar em grupo de WhatsApp, em Facebook, Instagram, reclamando. Regaçar as mangas e... cabe a gente também se desafiar. O cenário é, de fato, desafiador, não é fácil. Eu nunca fui filiado a partido político, nunca tive esse norte, nesse objetivo de ser. Adoro política. Vocês falaram muito bem, a gente vive de política. O cidadão respira política, só que não sabe. E eu nunca me desafiei, mas agora estou mais confiante e bem inclinado a ter essa pré-candidatura a deputado federal. Acho que chegou uma hora importante, uma mudança de geração. Repito, a população está cansada de votar nas mesmas pessoas, né? Sim. Então, não que as pessoas que são mais velhas, que tiveram outros mandatos, são ruins. Pelo contrário, eles construíram um bom Paraná. O Paraná é feito de bons políticos. Independente de posição A ou posição B, esquerda ou direita, foi bem construído. Tanto que a gente está numa situação hoje privilegiada em relação a outros estados. Mas cabe também a gente se desafiar e parar de ficar, como eu falei, só reclamando em grupo de WhatsApp, em conversinha de grupinho, e colocar à disposição e entender qual o objetivo, qual o que a população pensa, né? Então, quero ver se encaro esse desafio, tenho bons apoios, bons amigos, então tenho coragem. Fiquei 8 anos na SEASA como presidente, não posso continuar, a lei dos estatais não me permite, então vamos nessa. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que um belo trabalho com certeza você vai fazer. Por toda a tua experiência, a tua bagagem, tanto no privado, no setor público, essa tua facilidade de estar no dia a dia com a pessoa, de ouvir, não só ouvir a demanda, ou não só ir lá tomar um caldo de cana e comer um pastel, mas realmente fazer a diferença e atender, né? Então a gente torce muito, deseja todo sucesso e já fala para você que as portas aqui do GovCast estão sempre abertas aqui. Obrigado. Quem sabe ele volta como deputado. Como deputado, amém, é verdade. Amém. Se Deus quiser, se for essa a vontade de Deus. E, eu acho que você já está preparado. Eu também estou achando. Além de Deus, claro, a vontade do povo, dos eleitores, né? Vamos trabalhar para isso, sem medo de ser feliz. Então, olha aí, gente, em primeira mão, o GovCast já anunciando aqui para vocês a pré-candidatura do Éder. Isso aí, vamos. Que show. Que maravilha. Para você que nos acompanha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fica ligado no próximo episódio que vamos ter. Não vou contar. Eu nunca conto e não vou contar. Ela é chata, ela não conta. Eu não gosto pra gente fazer um suspense, né? Gente, quem tem que fazer o papel chato? Ela, né? Então é isso. Alguém tem que fazer, né? Obrigada, Muito gente. obrigada. Tchau.